Seja muito bem-vindo ao canal, esse é o Bíblia Espada Forjada, estamos de volta com mais um review. Eu resolvi diminuir um pouco os reviews para poder dar tempo para o pessoal assistir, sem ficar muito cansativo. Agora a gente está com essa Bíblia de Estudo Herança Reformada, que é maravilhosa. A editora é Cultura Cristã e a Sociedade Bíblica do Brasil juntas, numa Bíblia maravilhosa. É uma Bíblia, vamos dizer assim, voltada para a família. É maravilhosa, ela tem muitos aspectos bons, eu marquei alguns aqui. É linda, linda, linda. Eu vou estar fazendo um review com vocês. Mas o conteúdo, gente, o conteúdo para quem tem família, para quem quer discipular, para quem é pastor, vale muito a pena, viu? Muito a pena mesmo. Uma Bíblia que também é muito voltada para a família. Eu não estou com ela aqui, mas eu estou com o papel dela, é a pregação expositiva. Do Hernandes Dias Lopes. É muito boa essa Bíblia. Ela é maravilhosa, viu? Eu recomendo para a família. Agora essa, todos os assuntos, todos os textos, toda ela vai ser voltada para a família. Eu peço desculpa pela bateção no fundo, mas estamos reformando a garagem lá e aí não tem como evitar. Eu não ia gravar esse vídeo agora, mas eu achei necessário para poder passar para vocês. Aproveitar o sol nesse começo de inverno. Bíblia de Estudo Herança Reformada. Editora Cultura Cristã, Sociedade Bíblica do Brasil. Tem dois marcadores, tá? O amarelo e o vermelho. É muito importante, a gente reclama de um só, depois acha dois pouco, mas três seria o suficiente qualquer uma, viu? Já seria um bom começo. A logomarca da atualizada. Bíblia de Estudo Herança Reformada, texto bíblico, concordância bíblica, tradução, revisão, diagramação, capa impressão e acabamento Sociedade Bíblica do Brasil. Sumário desses de artigo do texto, lista alfabética dos livros da Bíblia e suas abreviaturas. Bem-vindo à Bíblia de Estudo Herança Reformada, a leitura experimental da Bíblia, prefácio ao texto bíblico, uma herança a ser celebrada, agradecimentos, Antigo Testamento, introdução ao Pentateuco, introdução aos livros históricos, introdução aos livros poéticos e sapiensais, introdução aos livros proféticos, o que aconteceu entre os testamentos. Lembrando, gente, é uma Bíblia que não pode faltar na sua livraria. Toda a Bíblia não poderia faltar, seja ela simples ou não, sendo Bíblia, tá? Mas essa aqui é uma ferramenta maravilhosa. O Novo Testamento, ferramentas de estudo, e aí vai para viver como cristão, tá? Tem uma lista toda, 20 séculos de história da igreja. Credos e confissões, lembrando bastante a da reforma, tá, gente? Pelo fato dessa reforma é importante ter isso, e toda a Bíblia é ótima, voltando ao assunto. Leia a Bíblia em um ano, tá? Tabela de pesos, moedas, medidas e concordância. É uma Bíblia maravilhosa, volto a dizer isso, é por isso que eu estou fazendo esse review aqui urgentemente, para que você possa comprar rapidamente material desse, seja em qualquer site ou livraria, viu, gente? Lista de artigos no texto, a doutrina de Deus, a doutrina da criação, a doutrina do pecado, a doutrina de Cristo, a doutrina da salvação, a doutrina da igreja, a doutrina das últimas coisas. Eu estou fazendo um review mais rápido para não ficar enfadonho. Lista alfabética dos livros da Bíblia e suas abreviaturas. Abreviaturas adicionais. Bem-vindo à Bíblia de Estudo Herança Reformada. Aqui ela vai dar um detalhe. Eu não vou fazer essa introdução para não ficar pesado, mas vamos ler o final, que eu sempre gosto de ler isso para vocês. Ore conosco para que esta Bíblia de estudo seja usada pelo Espírito Santo para a salvação de muitas pessoas, para o amadurecimento espiritual dos crentes e para a edificação da verdade e da Igreja de Deus para as gerações futuras. Tudo para a honra e glória do Deus triuno. Tá? A leitura experimental da Bíblia. Bíblia maravilhosa. Prefácio ao texto bíblico. Uma herança a ser celebrada. Vamos ler o finalzinho, que o finalzinho sempre é bom. Damos graças a Deus pelas bênçãos que cada usuário em particular e a Igreja de Cristo em geral receberão por meio desse instrumento de estudo e pesquisa. Lembrando, gente, eu vou voltar a capa aqui, Bíblia de Estudo Herança Reformada. Vale muito a pena comprar, vale muito a pena ter agradecimentos. Vale muito a pena, viu? Antigo Testamento, introdução ao Pentateuco,
Introdução ao Gênesis, autoria, data, tema, propósito, principais problemas de interpretação. Sinopse. Olha como é bom. E o esboço. Gênesis. Ela sempre vai trazer sobre a família. Um estudo, toda ela inteirinha, gente. A letra é muito boa. O comentário tem a letra muito boa, mas toda ela inteirinha vai fazer um estudo sobre a família. A criação e a corrupção do mundo. Vamos virar a página para vocês poderem ver. Pensamentos para devoção pessoal em família. A criação e a glória de Deus. Oh, aleluia. Tá? Ela sempre vai fazer isso. Olha lá, a gente foi para o capítulo 2. Pensamento para devoção pessoal em família. Tá? Sempre vai trazer esses aspectos. A queda do homem. A Bíblia é maravilhosa, viu? Maravilhosa mesmo. Eu tô apaixonado aqui. Vale muito a pena, viu? Aqui, ó, capítulo 3. Antes de encerrar o capítulo 3, vou trazer aqui para vocês, porque parece brincadeira, mas não é não. Pensamentos para devoção pessoal em família, tá? Vale muito a pena. Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, você que é pastor, você que é discípulo. Juízes 3, finalzinho, e indo para o capítulo 4. E a gente tem mais, ó, pensamentos para devoção pessoal em família, capítulo 3. Toda ela mesmo vai trazer isso. Vamos pegar um livro de Salmos. Aqui, cuidado com a Biblinha nova, sempre tem que ter. Ó, no caso aqui a gente está em Salmos 17, indo para o 18, finalzinho. Pensamentos para devoção pessoal em família. Vou ler só um pedaço. Embora nunca possamos nesta vida alegar imparcialidade ou perfeição, é muito confortador se, diante dos homens, tivermos testemunho de boa consciência, especialmente em tempos que somos injustamente criticados. Não devemos ficar incomodados demais com as censuras humanas. Deus nos conhece como realmente somos, como isso nos ajuda a manter o constante desejo de agradá-lo e esperar que ele faça justiça. Aí tem um 2.2. Cristo entende bem o que é ser cercado por homens ímpios e esperar calmamente pela justiça de Deus enquanto eles atacam como leões. Se já houve uma pessoa que tinha o direito de clamar por justiça, essa pessoa foi um inocente filho de Deus. No entanto, ele recebeu insultos, injúrias com muita mansidão, como esse salmo nos mostra, caminho para seguirmos os passos de Jesus. Vamos adiantar mais ainda para vocês poderem acompanhar. Um review rápido, mas espero que super objetivo, para que vocês possam entender o quão precioso é esse material. O que aconteceu entre os testamentos? Novo Testamento. Agora, introdução aos Evangelhos de Atos. Eu vou ler esse pedacinho aqui para vocês poderem entender o tesouro que está em minhas mãos aqui na minha frente e que vocês possam ter o privilégio de poder apreciar esse material maravilhoso. Mateus apropriadamente encabeça os 4 evangelhos com muitas referências e conexões com as escrituras do Antigo Testamento. Até o modo como o evangelho começa com uma genealogia, Mateus 1, 1 a 18, conecta a vinda de Cristo com a história e as promessas do Antigo Testamento. Esse evangelho salienta o ministério redentor de Cristo como mestre e salvador em cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Após chamar seus discípulos, instruí-los, morrer e ressuscitar por sua igreja, Cristo deu a seu povo a missão de fazer discípulos de todas as nações. Para se cumprir a aliança com Abraão, ele prometeu estar com eles até o fim do mundo. Ele vai falar um pedacinho de Marcos, só para pegar um pedaço aqui também. O Evangelho de Marcos enfatiza a glória de Cristo como o Rei do Reino. Sua glória, tal que o diabo treme, os adversários tramam e conspiram. E, no entanto, os seus discípulos são geralmente lentos para compreender sua identidade e propósito. Gradualmente, por meio do ensino e dos milagres de Cristo, os discípulos o confessam como Filho de Deus. Sua missão como servo do Senhor o leva à morte, na cruz e resgate pelo pecado. Ele se torna a pedra fundamental do edifício de Deus. Gloriamente, ele ressuscita no terceiro dia e ascende ao lugar de majestade à direita de Deus. Tá? Esse pedacinho aqui já quebra o que alguma igreja diz aí, que Pedro é a pedra fundamental. E eu gosto de pensar
Como a Almeida mesmo diz, que pedra seria se a igreja fosse de alicerce Pedro. Afinal de contas, ele negou Jesus. Mas olha, pessoal, como essa Bíblia é maravilhosa. Olha o tamanho da letra. Olha a quantidade, a profundidade do conteúdo dela. É maravilhosa mesmo. A gente vai estar caminhando. Ela tem mais coisa, mas eu não vou fazer aquele vídeo longo, conforme tem ficado os outros. Mas aqui é o principal que eu quero que vocês acompanhem, para vocês poderem entender. Ó, estamos no final de Apocalipse, Apocalipse 22. E só para concluir, pensamento para devoção pessoal em família. Tá? A Bíblia é maravilhosa. Ferramentas de estudo. Ixi, é muita ferramenta, viu? Para ver como cristão. E a Cristo. A união com Cristo. A experiência da justificação e da adoção. O crescimento e santificação, confiantes e perseverantes. Porque e como oramos? A leitura das Escrituras. Comunhão com os cristãos, adoração e os meios de graça. Como considerar a nós mesmos, amor a Deus, o temor a Deus, a vida segundo os 10 mandamentos, contentamento santo, autonegação, humildade, como matar o orgulho. Esse pega, hein? Esse pega muito. Como lidar com críticas para suportar a aflição, deserção espiritual, a fuga do mundanismo, lutando contra o retrocesso, adoração em família. Delícia, vamos adorar em família. Como ser um marido à semelhança de Cristo. Como ser uma esposa santa. Vou repetir esse ponto aqui porque todos nós carecemos. Como ser um marido à semelhança de Cristo. Como ser uma esposa santa. São poucos os homens que gostam de textos longos sobre o que deve se comportar, principalmente sobre como devem tratar sua esposa. Por isso aqui, baseado em Efésios 5, está um resumo das nossas obrigações em termos de seu padrão e sua prática. E vamos agora para a responsabilidade da esposa. O plano perfeito de Deus para as famílias inclui a criação de um homem e mulher, e a forma como devem se relacionar um com o outro. Fomos criados perfeitos e infelizmente o pecado mudou isso. Mas Deus, em sua misericórdia, nos deu o casamento, uma joia resgatada do paraíso. O chamado do marido para submeter-se à sua mulher, amando, nutrindo e entregando-se a ela, como Cristo se entrega à igreja. Não vou ler tudo, fica aí à vontade de conhecer o resto. Se vocês comprarem, vão saber que maravilha é essa ferramenta. Demonstração de hospitalidade, a criação dos filhos no Senhor. Como ser um avô cristão, como honrar seus pais, na geração que hoje não honra os pais, não honra os avós e também não honra os filhos. Como servir a Deus no trabalho, como aproveitar bem o tempo livre. Vamos remir o tempo, pessoal. Testemunhando de Cristo a defesa de nossa fé e enfrentando doenças e morte, a vida positiva. A vida para a glória de Deus. Afinal de contas, vivemos para a honra e glória do Senhor. Vale muito esse ponto. Daqui deu para vocês terem ideia do material. Que delícia. Eu vou mostrar a capa dela mais uma vez, que é linda. Acabamento lindo, ó. Escrita linda, tá? Recomendo muito. Se fosse séculos de história da igreja. Primeiro século, né? No século I. Século II, século III, século IV, século V, só para saber a cidade de Deus e a cidade do homem. Século VI, Justiniano Bento e a conversão dos escoceses. Século VII, século VIII, século IX, século X, XI, século XII, XIII, século XIV, XV, século XVI, XVII, a reforma da igreja na Inglaterra. Século XVIII, o grande despertamento. Século XIX, os primórdios da teologia moderna e os construtores do reino. Viu, gente? É muita ferramenta, muito conteúdo, vale muito a pena. Só em questão de conhecimento e sabedoria que ela vai te adquirir. E os principais, os comentários bíblicos, que são muito bons, tá? Século XX, a era dos paradoxos. Credos e confissões. Maravilha, quem não conhece, credo apostólico. O credo niceno, o credo atanasiano. Confissão belga, tá? Aí tem os artigos da parte de credos e confissões, tá? Maravilhosa, muita ferramenta, muito artigo, muito conteúdo mesmo.
Eu estou indo rápido para que vocês possam analisar tudo. O Catecismo de Enderberg, o método de instrução na religião cristã, como se encontra nas igrejas e escolas reformadas na Holanda e nos Estados Unidos da América. É maravilhosa, viu, gente? É uma Bíblia ótima, letra muito, muito boa. Eu estou indo rápido com vocês para que a gente possa ir juntos. Os canos de Dort, tá? Muito bom esse conteúdo aqui. E eu não sei se tem conteúdo que não é bom. Capítulo 1, a doutrina, e assim vai, ó. Tá? Passando rápido, nosso objetivo é que você entenda o que passa com essa maravilha aqui. Capítulo 2 da doutrina. Muito material, muito mesmo. De credo é muita ferramenta, viu? Leia a Bíblia em um ano. Isso é importante, muita gente não tem lido a Bíblia, não tem gastado tempo com ela. Tem o conteúdo para que você possa acompanhar e ir marcando, tá? Tabela de pesos, moedas, medidas. Concordância bíblica. Concordância bíblica. Ela vai dar toda a concordância. E a gente vai caminhar para o final, porque eu não quero que o vídeo fique longo. Mas espero que eu tenha resumido corridamente. E apesar da corrida, vocês possam ter entendido quão bom é essa ferramenta. Índice dos mapas e dos nomes geográficos. Os mapas são da SBB, igual da Genebra, Macato e algumas outras, tá? Vale muito a pena esse evangelho, muito a pena essa Bíblia. Recomendo muito. Fiel aos originais, tá? Acabamento impecável, muito linda mesmo, tá? Eu espero que eu tenha servido de bênção para vocês, que esse canal possa te abençoar. Se você já é inscrito no canal, deixe um joinha. Se você ainda não faz parte do nosso canal, se inscreva e ajude-nos a prosseguir para o alto com Cristo e a prosseguir nas análises de todas essas palavras, dessas espadas maravilhosas. Estamos aqui para servir. Se ficou alguma dúvida, se vocês têm alguma pergunta, é só deixar nos comentários. Que Deus abençoe a vida de vocês. Breve estaremos de volta com tantas maravilhas, com tantas espadas e com esse privilégio que é poder falar da palavra do Senhor. Lembre-se, recomendo muito essa Bíblia de estudo, assim como outras, mas não deixe de ler o Evangelho e não deixe de estudar. Qualquer Bíblia, independente da marca, do modelo, vale muito a pena ter, pois, afinal de contas, todo o conteúdo que nos leva ao conhecimento mais profundo de Deus vale muito a pena. Deus esteja contigo, abençoe vocês, muito obrigado, até o próximo. Paz.